Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Que bom receber você aqui, é bom que você esteja aqui comigo. E olha, se você chegou aqui pela primeira vez nesse canal, ou você que já veio aqui mas ainda não se inscreveu, eu tô de olho em você, hein? Palhaçada. Já se inscreva aqui, dê o seu like no vídeo para que ele ganhe relevância aqui no YouTube e possa chegar em mais lugares, que mais pessoas possam conhecer a respeito desses assuntos que eu tenho postado aqui, tá bom? Hoje um assunto muito importante, nós estamos em ano de eleição e aí a gente fica pensando, será que eu devo me misturar com essas coisas? Como o cristão deve lidar com as autoridades constituídas? Nós devemos obedecer ou não? Em que circunstâncias, em que ocasiões ou quais decretos eu devo ou não obedecer? Complicado, hein? Algumas pessoas já devem estar pensando, Ronaldo vai falar de Bolsonaro, ou Ronaldo vai falar de Lula. Não vou falar de nenhum dos dois. Vou falar a respeito daquilo que a Bíblia diz, como a Bíblia diz que nós devemos lidar com as autoridades constituídas. Sabe que nós vivemos um momento muito difícil, né? A polarização política, as brigas, né? Que é um ano perfeito para terminar algumas amizades, é um ano de eleição, não é verdade? Você já não gosta da pessoa mesmo, é só se opor às ideias dessa pessoa e aí fica tudo certo, né? Um para o lado, um para o outro. Mas nós cristãos não devemos agir dessa forma. Além de respeitar as convicções políticas das pessoas, nós devemos também respeitar as autoridades constituídas, salvo em casos específicos, e eu vou falar um deles aqui hoje no vídeo, tá bom? Vamos lá então, onde na Bíblia toca-se no assunto de obediência a respeito das autoridades constituídas? Bom, vamos lá então. Quando que nós devemos ou não obedecer às autoridades constituídas, tá bom? Bom, vocês se lembram daquele episódio quando chegaram até Jesus e disseram, você paga imposto ou não paga imposto? Ou nós devemos ou não pagar imposto? Aí Jesus olha a moeda e diz o seguinte, de quem que é a esfinge que está aqui nessa moeda? É de César. Então tá bom, tá tudo certo. Dai a César aquilo que é de César e a Deus aquilo que é de Deus. Então Jesus mostrou que é possível sim obedecer às leis constituídas. Se eu tenho que pagar imposto, pago o imposto. Devolve ali o imposto requerido pelo governo. Mas ao mesmo tempo, eu posso obedecer a Deus devolvendo aquilo que é de Deus. Então o que é de Deus e o que é de César é de César. E isso se aplica também aos nossos dias. Mas Paulo, ao falar para os romanos, ele diz o seguinte aqui no capítulo 13 de Romanos, verso 1. Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas. Está dizendo então que nós devemos nos sujeitar à autoridade, porque as autoridades foram instituídas, ou as pessoas só chegaram ali no poder porque Deus permitiu que essas pessoas estivessem ali. Como entender isso aqui agora? E como se portar diante desse verso bíblico? Complicado, né? Às vezes a gente gosta de defender os nossos pontos de vista e ser uma coisa difícil para o ser humano é obedecer. Desde quando nós somos crianças, nós temos dificuldade de obedecer. O pai fala uma coisa e a gente faz outra completamente diferente. E aqui a gente precisa tomar uma decisão. A decisão de obedecer aquilo que Deus espera de cada um de nós. E a Bíblia está dizendo que nós devemos respeitar as autoridades constituídas e obedecer às autoridades constituídas. E está dizendo, esteja sujeito às autoridades. Ou seja, tem pessoas acima de você, não só no âmbito da política, mas no teu trabalho, tem pessoas acima de você. Seja sujeito a essas pessoas, porque elas estão ali exercendo a função dela e você é subordinado. Então seja sujeito a essa autoridade constituída no teu trabalho, na igreja, na escola, na sociedade, no trânsito.
a gente tem que estar sujeito, digamos assim, às autoridades constituídas. Mas em que momento ou em que situação a gente deve desobedecer às autoridades constituídas? Quando tem relação com a nossa fé, quando toca em assuntos de consciência. E aí eu vou te dar um exemplo de como isso é verdadeiro e como a Bíblia apoia esse argumento, esse ponto específico. Se você for lá em Atos, no capítulo 5, estou abrindo aqui a minha Bíblia, Atos capítulo 5, no versículo 29, Pedro vai dizer o seguinte, para os fariseus, para os líderes religiosos que estavam proibindo que eles anunciassem a Jesus como Salvador, que eles anunciassem que Jesus havia ressuscitado, que eles anunciassem que a salvação era por meio exclusivamente dos méritos de Jesus Cristo, da graça concedida por Jesus Cristo. E aí Pedro diz o seguinte: então Pedro e os demais apóstolos afirmam: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Quando as autoridades constituídas, sejam elas religiosas ou políticas, se opõem à sua fé, se opõem àquilo que você acredita e àquilo que Deus espera de você, e nós já vimos como estudar a Bíblia, nós já vimos como conhecer a vontade de Deus é através da palavra de Deus. Se algum dia as autoridades constituídas proibirem você de falar de Jesus, proibirem você de anunciar a Jesus como seu Salvador e Salvador das demais pessoas, aí sim a gente se coloca contra as autoridades constituídas. Até lá, nós devemos obedecer às leis do país onde nós moramos, do estado onde nós moramos, da cidade onde nós moramos, do condomínio onde nós moramos. Isso tem uma coisa que dá briga, é condomínio, né? Mas é verdade. Deus espera que nós obedeçamos às autoridades constituídas. E dentro da sua casa, obedeça aos teus pais. Obedeça àqueles que estão acima de você. Porque Deus escolheu essas pessoas para estarem acima de você. Agora, quando os nossos pais, quando os políticos, quando o professor da universidade, quando o professor do colégio começar a falar para você coisas que estão em desacordo com a palavra de Deus, com todo respeito você vai dizer: professor, pai, mãe, prefeito, presidente, nesse assunto específico eu vou obedecer a palavra de Deus e não vou obedecer a você. Nos demais momentos a gente tem que obedecer. Ronaldo, então você está dizendo que eu tenho que ser conivente com o pensamento da pessoa. Ela nem é cristã, defende alguns tipos de pautas que eu não concordo. Você não vai ir lá debater, apontar o dedo na cara, mas você respeita. Porque até então, essa autoridade constituída também está respeitando o seu ponto de vista. Então o cristão ele não deve ficar procurando situações para, ser perseguido ou ficar apontando o dedo, julgando as pessoas. Não é esse o nosso papel. O nosso papel é anunciar que Jesus salva. O nosso papel é anunciar que Jesus nos salvou e que virá outra vez para nos buscar. Então, espero que o tema de hoje tenha te ajudado. Observe como você tem lidado com as autoridades constituídas à sua volta. Como tem sido a sua relação em casa com os teus pais, com os teus superiores no trabalho. E principalmente nesse ano que é um ano de eleições, não perca tempo discutindo A ou B. Vote conforme a tua consciência. Exerça a tua responsabilidade como cidadão, mas não fique discutindo coisas X ou Y que não vai fortalecer a fé das pessoas, não vai levá-las para mais perto de Jesus. Que Deus possa te abençoar. Não se esqueça de dar o like aqui no vídeo se você gostou. Já compartilha para aquele amigo seu que gosta de falar de política e gosta de ficar instigando as pessoas, tá bom? E que Deus possa te abençoar. A gente se vê aqui no próximo vídeo. Grande abraço e até lá!